Irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Que Deus nesta manhã possa estar nos abençoando e nos fazendo cada vez mais a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. O Salmo 100 nos convoca e diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, amado Pai, nós te damos graças pela tua bondade. Te damos graças porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, que nos ajuda, que nos fortalece. Que o Senhor conceda graça e misericórdia. Que o Senhor conceda um amor tão imenso, Senhor, para que possamos sempre lembrar de tua bondade. Que assim, Senhor, venhamos te servir fielmente. Nos ajuda nesse culto para que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Também queremos ainda te rogar, Senhor, pelos nossos irmãos enfermos que não podem estar conosco. Que o Senhor possa estar abençoando-os e guardando-os. E lembramos de outros irmãos que sofrem com enfermidades. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre eles também. Abençoa a pregação da palavra, as igrejas irmãs. Que o Senhor possa estar ajudando e dando a tua graça. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, cantemos o Salmo 150A. Aleluia, a Deus louvai. Salmo 150A. Então cantemos. Aleluia, a Deus louvai. No seu templo adorai. Louvai-o nos altos céus. Obra do poder de Deus. Adorai-o por seus feitos. Poderosos sempre são, em grandeza ficarão. Glória a Deus e muitas honras. Com trombetas dai louvor, com saltério e clangor, com adufes Deus louvai, danças lhe apresentai, usai muitos instrumentos, flautas, címbalos soai, todos que respiram dai ao Senhor seus louvamentos. A igreja pode sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Vamos ler do verso 6
até o verso 21. Deuteronômio, capítulo 5, 6 a 21. Diz assim o nosso Deus: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos cantar o hino 59 como uma forma de confissão de pecado. Hino 59. Página 71 do nosso cenário. Se a ti tristeza eu causei, Senhor. Então cantemos. Se a ti tristeza eu causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo, calmo, sem lutar por ti, devendo estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma este pobre pecador. Amém, Senhor. Vamos agora abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel,
capítulo 37, e vamos ler do verso 1 ao verso 14. Ezequiel 37. Ezequiel 37, 1 a 14. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Até aqui. Vamos agora para os cânones de Dort. Então quero ler o artigo 11 do capítulo 3 e 4 dos cânones de Dort. Artigo 11 do capítulo 3 e 4, que tem um título: Como ocorre a conversão do homem. E em seguida nós vamos ler o Dia do Senhor 33. Artigo 11. Como ocorre a conversão? Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira: Ele faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado e amolece o que está duro, circuncida o que está incircunciso, e introduz novas qualidades na vontade. Esta vontade estava morta, mas ele a faz reviver. Era má, mas ele a torna boa.
Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Ele move e fortalece esta vontade de tal forma que como uma boa árvore seja capaz de produzir frutos de boas obras. Agora o dia do Senhor 33, pergunta 88. Catecismo de Heidelberg agora. Dia do Senhor 33, pergunta 88. Quantas partes há na verdadeira conversão do homem? Resposta: 2. A morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Pergunta 89. O que é a morte do velho homem? Resposta: é a profunda tristeza por causa dos pecados e a vontade de odiá-los e evitá-los cada vez mais. Pergunta 90. O que é o nascimento do novo homem? Resposta: é a alegria sincera em Deus por Cristo e o forte desejo de viver conforme a vontade de Deus em todas as boas obras. Pergunta 91. O que são boas obras? Resposta: são somente aquelas que são feitas com verdadeira fé, conforme a lei de Deus e para a sua glória. Não são aquelas que se baseiam em nossa própria opinião ou em tradições humanas. Até aqui. Amado irmão e irmã em Cristo, quando você vai jogar futebol no seu bairro ou na praia, sempre vai ter duas pessoas escolhendo os times. Normalmente os melhores são escolhidos, aqueles com habilidades, e assim por diante. Diante do processo você vai percebendo a diminuição de pessoas ficando do lado de fora, e até você perceber que não foi escolhido. Você com aqueles que provavelmente não são tão bons e não vão contribuir em nada para o time. Escolher equipes pode ser um processo doloroso, mas é um fato. Quando nós escolhemos, buscamos as pessoas com força e habilidade, não só no caminho, ou melhor, não só no campinho do bairro em que nós vivemos ou na praia, mas em muitas situações da vida. É isso que acontece. A gente escolhe por mérito. Agora imagine Deus olhando para essas pessoas. Ele queria escolher algumas pessoas de toda a raça humana para ter comunhão consigo mesmo. Ele poderia escolher entre toda a humanidade, passado e presente. Mas não havia muito o que escolher. Na verdade, não havia nada. No entanto, o Senhor faz sua escolha. Ele escolheu os incapazes, os não qualificados, os improváveis, pessoas que estavam completamente perdidas no seu pecado. Ele nos escolheu para ser um povo, para servi-lo e adorá-lo para sempre. Pois o Senhor tem grandes planos para que esse grupo desajeitados, desajustados, seus eleitos. Não, nós não somos fortes, nós não somos rápidos, nós não somos habilidosos. Se os escolhidos de Deus vão fazer algo que valha a pena, teremos que ser transformados. E é isso que Deus está fazendo na vida de pecadores. Isso se chama conversão, mudança interior verdadeira e duradoura. Deus nos regenera e nos dá fé, esperança e amor. E é sobre esta conversão, esta regeneração, que eu vou pregar nesta manhã no seguinte tema: Deus regenera poderosamente seus escolhidos. Deus regenera poderosamente seus escolhidos. Vamos ver 3 pontos. Em primeiro lugar, o método. Em segundo lugar, o milagre. E em terceiro lugar, a marca. Em primeiro lugar, o método da regeneração. O catecismo assume a postura de que é possível que haja mudança. Você pode ouvir isso
na sua suposição na pergunta e resposta 88. Quantas partes há na verdadeira conversão do homem? E a resposta é 2. A morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Em algumas palavras memoráveis, ele descreve uma transformação que é surpreendente. Mas como isso acontece? O que podemos dizer sobre o método de conversão? Irmãos, nesse ponto nós somos ajudados com os cânones de Dort que nós lemos. Sob o título lá no artigo 11, como ocorre a conversão. E lá nós lemos e observamos essas etapas mencionadas aqui. Deus faz com que os eleitos ouçam o evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possamos entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus, mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Em resumo, há a pregação do Evangelho, há a iluminação e regeneração pelo Espírito Santo e há a penetração dos lugares mais profundos do coração de uma pessoa. Então, onde começa a regeneração? Para trazer as pessoas à fé, Deus sempre usará a mensagem de salvação. Antes de mais nada, Deus cuida para que o Evangelho de Cristo seja pregado. Nunca haverá fé se a palavra não for ouvida. Coloque desta forma: uma pessoa não saberá onde encontrar seu único conforto na vida e na morte, se não estiver lendo as Escrituras. Uma pessoa não vai crescer no conhecimento da salvação de Cristo, se os serviços de adoração forem frequentemente omitidos, tirados das pessoas. Você não obterá convicção dos seus pecados e da salvação enquanto você navega nas redes sociais. A fé começa com a palavra, lendo e ouvindo. Ainda assim, não é automático. Nenhum pregador, por mais talentoso que ele seja, pode fazer com que os ouvintes mudem por pura habilidade e persuasão. Se você foi à igreja toda a sua vida, memorizou trechos essenciais, substanciais da Bíblia, leu bons livros cristãos, até mesmo se formou no seminário, se você fizesse tudo isso, mas não tivesse o Espírito, ainda seria infiel. É por isso que os cânones de Dort usam a palavra iluminar aqui. Deus poderosamente ilumina suas mentes. É como quando você está estudando algo e tentando decifrar, tentando responder aquilo ali no seu trabalho, resolver aquilo, ou até mesmo na escola, virando-se de um lado para outro, tentando resolver e achar a solução. E então, há aquele momento em que, num piscar, você descobre e tudo faz sentido para você. E você começa a se perguntar: o porquê eu não entendi isso antes? É assim que é a obra iluminadora do Espírito Santo. Pois somos naturalmente ignorantes das coisas espirituais. Paulo diz em 1 Coríntios 2,14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando se trata do que é importante, estamos no escuro. Nós tropeçamos, nós precisamos da luz acesa para nós. Então é isso que Deus faz por nós. Diz Paulo na mesma passagem: nós não temos recebido o Espírito do mundo,
e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo faz com que em um clique, podemos dizer assim, sejamos regenerados. Ouvir a pregação, ler as Escrituras, meditar sobre a palavra, de repente atinge um ponto de vista da pessoa. Eu sou um pecador miserável. Por tudo o que fiz de errado, por todo o meu orgulho, minha idolatria e egoísmo, eu mereço a condenação eterna de Deus. Estou diante do Senhor de mãos vazias. Assim começa a morte do velho homem, quando com profunda tristeza, por causa dos pecados que tenho ofendido a Deus. E não ficamos naquele lugar sombrio, mas o Espírito ele nos traz para Cristo. Começamos a entender que por sua vida e morte, Cristo deu a Deus aquilo que nós não conseguimos dar. Aceitamos humildemente a promessa de que, se estivermos unidos a Cristo pela verdadeira fé, ganharemos o que realmente precisamos: o perdão de todos os nossos pecados, a justiça diante de Deus e a vida eterna. Não, você não alcançará isto com sua boa confissão por conta própria, mas com a ajuda do Espírito. Há uma compreensão genuína da verdade de Deus. Pensem como a fé de Lídia é descrita em Atos 16:14. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Isso é o que Deus teve que fazer antes que ela aceitasse qualquer coisa que ela ouviu. Mas ele abriu seu coração e ela creu. Então, o que mais pode ser dito sobre a conversão? O artigo 11 dos cânones de Dort, ele continua descrevendo a obra do Espírito Santo e diz: ele abre o coração fechado e amolece o que está duro, circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Esta vontade estava morta, mas ele a faz viver. Era má, mas ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Nessas palavras, há vários lembretes sobre nossa condição de nascimento natural. Temos um coração duro, que está fechado, porque está totalmente fechado contra a vontade de Deus. O nosso coração também, ele é incircunciso, o que significa que não é devotado, mas é também desleal a Deus. E nós temos uma vontade má e morta, pois nossos motivos de viver neste mundo geralmente são distorcidos e nossos desejos teimosamente perversos, e nem mesmo queremos fazer o bem para o qual nós somos criados. Não é um diagnóstico agradável de se ouvir, mas nós devemos reconhecê-lo em nossa vida, pois se reconhecermos nossa verdadeira condição, encontraremos grande alegria na obra de Deus de nos transformar. Uma coisa que o Espírito Santo faz, de acordo com o artigo 11, é que ele amolece o coração duro. O faraó do Egito tinha um coração duro, assim como o povo de Israel no deserto, e até mesmo os discípulos de Jesus algumas vezes tem um coração duro. É quando uma pessoa se recusa a ser movida pelas obras poderosas ou palavras graciosas de Deus. Não há resposta certa, nem dobrar a obediência ou aumentar a confiança, pois mesmo com sua terra destruída pelas 10 pragas, Faraó permaneceu o mesmo.
É como se ele se recusasse a pensar sobre o que tudo aquilo significava na terra do Egito. A glória de Deus não penetrou em seu coração. A mesma coisa acontece hoje. Alguém pode ver a impressionante majestade de Deus refletida nos designs perfeitos de sua criação, mas não há nenhum efeito. Eles apenas falam sobre evolução e milhões de anos. Ou as pessoas ouvem a história de Cristo em diferentes lugares, sendo contada por seus vizinhos, ou lendo online, mas nada acontece. A verdade não afunda 1 milímetro sequer. Ou alguém é batizado e ouve a pregação todos os domingos, mas na verdade nunca aceita, e no final ainda vive para si. Uma casca dura cresceu sobre o coração, como quando uma âncora é deixada no oceano por anos, ficando incrustada com uma espécie camada de cracas e mexilhões. Uma pessoa com um coração endurecido simplesmente continuará sua vida separada de Deus, sendo teimosa, sendo amarga, sendo descrente neste mundo. A menos, e até que, é claro, Deus graciosamente amoleça o coração duro. Ele rompe aquela casca impermeável, remove o bloqueio espiritual e a verdade finalmente penetra o coração daquela pessoa. De repente a palavra bate em sua casa, bate em seu coração. Nós vemos este tipo de coisa, de amolecimento, em Ezequiel. O profeta, ele estava ministrando não na terra de Israel, mas na Babilônia, pois ele havia sido feito parte daquela primeira remessa de exilados que foram levados no cativeiro para a Babilônia, antes do templo ser destruído. O templo certamente seria destruído, mas Ezequiel prediz um retorno para o povo, uma reconstrução do templo e uma restauração de Jerusalém. E nesta renovação, Deus trará a causa raiz de toda a miséria, o coração humano corrompido. Pois mesmo que Deus permitisse que o povo voltasse a Jerusalém, reconstruísse tudo, a causa ainda estaria lá. Eles ainda seriam incapazes de serem obedientes. Eles seriam incapazes de evitar a desobediência. Eles ainda não podiam evitar o castigo. Então Deus, em Ezequiel, diz que vai fazer algo, vai mudar o povo. Ezequiel 36, verso 26 diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Um coração de pedra nunca será receptível à palavra de Deus. Mas se você tem um coração de carne, é macio e flexível e pode receber a palavra. É assim que acontecerá, diz o Senhor: porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Deus fará de nós um povo santo para si, pronto para obedecer. Este é o método. Portanto, se você vai mudar, certifique-se de que está ouvindo a pregação da palavra de Deus. Se os motivos foram purificados e seus desejos endireitados, converse sobre essas coisas com pessoas piedosas que podem ajudá-lo. Se Deus vai penetrar nos recônditos mais profundos do seu coração, certifique-se de que está brilhando a luz das Escrituras no seu coração. Se o espírito for abrandado, se o seu espírito for abrandado,
Ore a Deus diariamente pelo dom do Espírito Santo. Então chegamos ao nosso segundo ponto, o milagre da regeneração. Irmãos, existe um método da regeneração, a pregação da palavra, mas também é um grande milagre. Compare com uma criança que é concebida e nascida. Aqui também sabemos algo sobre o método, pois centenas de livros foram escritos sobre reprodução e parto. No entanto, qualquer pai dirá: o nascimento de um filho continua sendo um milagre, quando essa nova pessoa finalmente faz sua entrada neste mundo. Jesus disse uma vez que nossa conversão é um milagre da mesma ordem, pois ele a chama de segundo nascimento. A menos que alguém nasça de novo, disse Jesus, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. E até certo ponto, Cristo não poderia explicar isso, pois ele continuou: o vento sopra onde quer e você ouve o som dele, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Como um vento leste pode varrer com tanta força em uma determinada região em uma hora e de repente desaparecer na próxima. Então é a obra do Espírito Santo, ela não pode ser prevista. Pois por que ler uma passagem das Escrituras, uma vez que você provavelmente já leu ela centenas de vezes antes? Porque esse texto um dia dá uma sensação mais profunda de paz, como se não houvesse nada na terra que pudesse abalar você. Porque às vezes chegamos a um momento de profunda clareza, quando vemos que erramos terrivelmente sobre algo e que precisamos nos arrepender. Ou porque um sermão de 10 anos atrás permanece com você, como um sermão que mudou o curso de sua vida. Você não pode prever ou explicar. Você apenas sabe que o Espírito estava se movendo e que ele estava trabalhando poderosamente dentro de você. É impressionante como os cânones de Dort, eles comparam a conversão a outros eventos imprevisíveis. No próximo artigo, no artigo 12, ele diz: esta conversão é aquela regeneração, renovação, nova criação, ressurreição dos mortos e vivificação. Cada um desses termos enfatiza que deve haver mudança poderosa em nossa vida de dentro para fora, drástica e de longo alcance. Pegue o primeiro termo, regeneração. Isso fala daquele novo nascimento que nós mencionamos no começo. Da mesma forma que o nascimento físico é o nosso nascimento espiritual, é uma obra de Deus. Pela primeira vez, nascemos. Na verdade, estamos apenas mortos. Somos incapazes de acreditar, somos incapazes de amar, somos incapazes de perseverar. Mas a regeneração, nós começamos tudo de novo. É como se tivéssemos sido reiniciados. E dentro de nós foram incutidas novas habilidades como filhos de Deus, novos dons, novo potencial, nova santidade. O segundo termo também é milagroso, uma nova criação. Considere como foram incríveis os atos da criação de Deus no início. Ele apenas tinha que falar para o vazio, e de repente havia luz, terra, estrelas e animais. Da mesma maneira espetacular, pela palavra pregada, Deus chama uma nova vida entre os seus eleitos. Portanto, não é um evento menor quando uma pessoa chegar à fé, ou quando ela deixa as trevas e se arrepende do seu pecado.
é um milagre da mesma classe da criação do nada. E o terceiro termo sobre conversão, aqui, destacando o caráter sobrenatural da obra de Deus em nós, a ressurreição dos mortos. Em nossa opinião, morto está morto. Tudo acabou. Mas os crentes são pessoas que foram renascidas, levantadas para uma nova vida em Cristo. Depois da promessa de Deus em Ezequiel 36, de dar ao seu povo pecador e exilado um novo coração. É impressionante que no capítulo seguinte, Ezequiel veja aquele famoso vale de ossos secos. Se você pode imaginar, de ponta a ponta, há crânios, costelas e fêmures, como os horríveis souvenirs de um genocídio, ossos secos e sem vida. Este, Deus diz, é o Israel. Este é todo o ser humano, morto no pecado e incapaz de fazer qualquer coisa. E, no entanto, Ezequiel olha para aquela imagem, aquela cena mortal. Ele sabe que somente Deus pode fazer esses ossos reviverem novamente. E ele faz. O que acontece? Ezequiel observa enquanto o vento está soprando. E de alguma forma esse vale de morte começa a ganhar vida. Ele até pode ver os ossos batendo, se juntando, aquela zoada. E esses ossos, sobre esses ossos vêm os tendões, depois vem a carne, até que um vasto exército se põe de pé, cheio do sopro do Senhor Deus. E depois desta visão, o Senhor explica o significado. Abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, porém em vós o meu espírito e vivereis. Esta é a ressurreição espiritual, o verdadeiro reavivamento na vida do pecador. Deus faz o mesmo milagre ainda hoje. Ele transforma pilhas de ossos empoeirados em pessoas vivas e respirando. Seus crentes aqui, seu espírito dá vida, restaurando o que está desarticulado e revivendo o que está morto, aquilo que está seco, pois por meio do seu espírito, do espírito em você, Deus lhe dá uma medida de alegria, mesmo nas provações da vida. Ele dá paz, até mesmo na ansiedade da vida. Por meio de seu espírito, Deus lhe dá esperança para o futuro, porque Ele está trabalhando em você. A perversidade do pecado começa a lhe causar repulsa, e você quer fugir das mentiras de Satanás, mesmo que fazer o bem em sua família às vezes seja difícil, e fazer o bem na igreja seja cansativo. Você ainda quer fazer isso? Não é perfeito. Não estou em um ponto onde o pecado não tem mais atração para mim, ou onde estou livre de preocupações, porque minha confiança no Senhor é muito forte. Mas também não sou mais uma pilha de ossos secos. Pela graça de Deus, todos nós somos uma nova criação. Pela graça de Deus, estamos mudando. Perceba que tipo de poder está se movendo dentro de nós. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:12. Em certo sentido, não temos nenhum papel a desempenhar em nossa regeneração. Assim como você não teve nada a ver com o seu primeiro nascimento, você não tem nada a ver com o seu segundo nascimento. Como está escrito em Romanos 9,16. Não depende da vontade
ou o esforço do homem, mas da misericórdia de Deus. Não depende de nós, mas unicamente do nosso Deus. Mesmo assim, depois que uma criança nasce, começa um longo processo de crescimento na vida desta criança. Um bebê não continua um bebê para sempre, mas por meio da comida, da nutrição, do exercício e da educação, ele cresce no corpo e na mente. O milagre do crescimento não é o fim de um processo, mas apenas o começo. Da mesma forma, nossas vidas devem ser marcadas por um processo contínuo de amadurecimento, uma transformação pelo Espírito ao longo de nossas vidas. E neste processo precisamos estar desenvolvidos. Irmão e irmã, anseie por alimento espiritual. Esteja aberto para Deus moldar o seu coração, mesmo durante a adversidade. Ore frequentemente por maturidade no Senhor. Como 2 Pedro 3,8 diz: cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão e irmã, se o Senhor fez um milagre em você, trabalhe com o milagre dele. Então chegamos ao nosso terceiro e último ponto: a marca da regeneração. Se uma pessoa ressuscitou dos mortos, há uma mudança óbvia na vida daquela pessoa. Eles não estão mais na sepultura, mas agora vivem com energia e com um propósito em sua vida. O mesmo vale para aqueles que foram ressuscitados por Cristo. Deixamos de ser rebeldes, desajustados e rejeitados, para sermos agora profetas, sacerdotes e reis. É uma mudança de grande significado descrita no artigo 11 dos cânones de Dort. Ele move e fortalece esta vontade do coração de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. O coração não é mais duro, fechado ou calcificado, mas agora flexível, aberto e fértil. Ou como diz o catecismo, agora temos a alegria sincera em Deus por Cristo e o forte desejo de viver conforme a vontade de Deus em todas as boas obras. Pense novamente em Ezequiel 37, no vale de ossos secos. Qual foi a marca registrada de Deus remontando os mortos, cobrindo-os com carne e soprando nele o seu espírito? Qual é a marca que Deus nos mostra ali? O texto diz: eles viveram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Ezequiel 37, verso 10. Veja em que Deus transforma seu povo. Deus não os fez viver para que se tornassem uma tribo de frequentadores indiferentes da igreja, uma nação de perdedores de tempo e amantes de prazer. Ele queria formar um exército. E um exército treina, um exército marcha, e um exército luta. Deus nos deu vida pelo seu Espírito para que sejamos seu exército aqui na terra. Isso significa que temos trabalho a fazer. Precisamos jurar fidelidade ao seu nome, lutar sob sua bandeira e avançar no seu reino. Este é o resultado da regeneração, onde nossa vida não é mais sobre nós e a satisfação de nossos desejos, e se torna tudo sobre fazer a vontade do nosso rei e comandante agora. Como exército ressuscitado do Senhor, é sua vontade que lutemos contra o pecado. E o pecado é uma luta. Devemos estar totalmente cientes do perigo constante apresentado pelo pecado e da tentação
e como Satanás pode se infiltrar em nossas defesas de maneira sutil, mas fatal. Como você está resistindo ao poder de Satanás? Como você está se defendendo das mentiras dele? Se somos um exército ressuscitado por Deus e para Deus, também é sua vontade que progridamos em seu reino, que levemos adiante seu propósito em nossa casa, nossa comunidade e neste mundo. Como você está marchando por Cristo? Você está seguindo o passo do Espírito? Irmão e irmã, este é o grande milagre de nossa conversão. Deus ficou satisfeito em nos escolher, em escolher os fracos e não os qualificados, os improváveis, e em nos transformar em uma equipe vencedora. Deus reivindicou aquele vale de ossos secos para que pudesse transformá-los em um exército extraordinariamente grande. Ele está nos tornando mais do que vencedores. Fique feliz que Cristo é seu rei e capitão, que Ele chamou você para ser seu. E agora, cumpra a sua vontade em todas as boas obras que você fizer, e que Ele possa nos abençoar. Amém. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, bondoso Pai, te damos graças pela Tua palavra. Te damos graças pelo Teu amor em cuidar de nós, nos escolher e nos transformar. Te damos graças porque o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela nova vida que temos em Cristo. Obrigado pelo Teu Espírito que nos ajuda. Ó Deus, como é bom ouvir o Teu Evangelho. Como é bom ouvir sobre a Tua bondade em nossas vidas. Tua graça sobre pecadores como nós. Por isso, ó Deus, nós te rogamos a Tua bênção para que possamos dar frutos e possamos, Senhor, viver como um manancial de vida, produzindo frutos somente para Ti, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos abençoa. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o hino 72. E durante este hino vamos também dar nossas ofertas ao Senhor. Hino 72, fonte da celeste vida. Vem, descobre o teu poder, vivifica os sem alentos, faze os mortos reviver. Hino 72. Então, cantemos. Fonte da celeste vida, vem, descobre o seu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos reviver, vida eterna, vem a todos conceder, vem
Fiquemos de pé, irmãos. E recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Então, bom dia a todos, aqueles que estão nos assistindo. Só lembrando que a transmissão hoje será de 6 horas, então será no horário da congregação em Beberibe. Então, bom dia a todos.